Olá, prezados, prezadas, eu sou o advogado Mário Câmara. Sempre é um prazer muito grande estar aqui conversando com os senhores, dialogando, trocando ideias do nosso mundo jurídico, trazendo informações relevantes, aplicáveis ao nosso dia a dia. Embaixo da tela os senhores podem notar, tem as nossas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook. Os senhores já nos seguem. Mas eu vou pedir a gentileza, lembrar da importância de compartilhar com amigos, com parentes, com familiares, com colegas de serviço, para que a informação não fique retida apenas aos senhores, mas para que todos possam desfrutar da boa informação jurídica, para que todos possam compartilhar de assuntos de extrema relevância para o nosso dia a dia. Hoje eu quero trazer para os senhores um assunto que tem chegado aqui ao escritório com muita frequência. Uma dúvida que os clientes têm nos trazido, têm nos procurado, sobre um tema jurídico de importância, de extrema relevância, pertinente à troca do uniforme, à troca do fardamento. Se esse tempo despendido pelo empregado para trocar o fardamento deve ou não deve ser considerado como hora de efetivo labor, como hora de efetivo trabalho. E a questão não é tão simples. A questão já foi posta em juízo, já foi entregue aos tribunais e parece que os tribunais já sedimentaram um caminho, já consolidaram uma trilha e já têm a resposta. A situação ocorre da seguinte maneira. A empresa, por qualquer razão, por uma imposição legal ou por uma vontade própria, exige que seu empregado trabalhe uniformizado. Pode ser um agente de segurança, pode ser o pessoal da limpeza, o pessoal do CCO, pessoal maquinistas, aeronautas, aeroviários, pouco importa. A empresa exige que o trabalho ocorra devidamente uniformizado. E exige mais, exige também que a troca do uniforme ocorra nas dependências da empresa, internamente. Essa é a situação fática. O questionamento é o seguinte: esse tempo gasto pelo empregado deve ou não deve ser remunerado? Pois bem, a gente sabe que a troca do uniforme não é algo tão rápido. Já foi apurado nos tribunais que um homem médio, um empregado médio, isso vai variar um pouco de categoria para categoria, mas vamos aqui tomar como exemplo os agentes de segurança. Já foi aí convencionado no tribunal que um agente de segurança leva em média para se uniformizar em torno de 10 minutos. Nós sabemos que um agente de segurança tem todos os aparatos para se vestir. Coturno, calça, cinturão, cinto de lona, camiseta, camisa, colete balístico, bracelete, boina. Sabemos que no cinto dele tem todos os aparatos. Não é uma coisa rápida de se fazer. Sabemos também que essa troca do uniforme ocorre algumas vezes ao dia. Por exemplo, no início da jornada, quando o empregado se ativa à jornada. Ele deve chegar um pouco antes do horário contratual, justamente para dar tempo de se uniformizar, se fardar. E somente após, devidamente uniformizado, é que ele faz a marcação do ponto. No término da jornada, quando finaliza a jornada, o empregado bate o ponto e vai para a sua residência? Não, negativo. Bate o ponto e vai para o vestiário tirar o uniforme. E também sabemos que muitas vezes essa troca do uniforme ocorre durante a jornada, nas chamadas pausas intervalares, os famosos intervalos para descanso e refeição, almoço, a janta. Também nesses intervalos, o empregado bate o ponto, registra o início do intervalo, mas não vai usufruir, não vai gozar livremente do intervalo. Primeiro ele vai no vestiário fazer a troca do uniforme. E no retorno do intervalo, procede-se da mesma maneira. Retorna, coloca o uniforme e somente após, devidamente uniformizado, é que registra o ponto. Então estamos falando aqui, nesse exemplo que eu dei, de 4 momentos no dia que o empregado faz a troca. 10 minutos cada uma das etapas. Não estamos falando de pouca coisa. Estamos falando, veja bem, de 40 minutos diário que o empregado está à mercê do seu empregador, está à disposição do seu empregador. O questionamento que fica é, esse tempo gasto pelo empregado,
despendido pelo empregado a favor do seu empregador deve ou não deve ser remunerado? E o tribunal já respondeu essa pergunta. Já temos um norte. O tribunal respondeu que sim, que esse tempo gasto pelo empregado deve ser devidamente remunerado pelo seu empregador. Deve ocorrer a justa contraprestação do tempo gasto. E mais, o tribunal foi além. Esse tempo deve ser remunerado com um adicional de horas extras, que no mínimo o adicional legal de 50%, podendo variar para mais, nunca para menos, dependendo de cada categoria. E foi além ainda o tribunal. Deve incidir sobre esses valores reflexos no 13º salário, nas férias acrescidas de 1/3, depósitos do FGTS e ainda demais outras verbas a depender de cada caso concreto. Então essa foi a resposta do nosso tribunal. Espero que tenham gostado da explicação, espero que tenha ficado claro. Lembro aos senhores da importância de compartilhar a boa informação para os demais colegas, para que também possam usufruir, desfrutar de um conhecimento jurídico que certamente será muito importante para eles no dia a dia. Muito obrigado e até uma próxima.